Cristo. Vamos ler o texto que se encontra no livro de Números, capítulo 16. Números 16, lemos do versículo 41 até o versículo 50. Números 16, 41 a 50. De Números, capítulo 16, versículos 41 a 50, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Versículo 43. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz a expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Tomou o Arão, como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, eis que já a praga havia começado para o povo, deitou o incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre mortos e os vivos e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Deus Santíssimo, nós carecemos da tua iluminação, como já foi pedido aqui, e ajuda-nos, iluminando o nosso coração para que, entendendo a tua palavra, sendo fortalecidos por ti, também tenhamos força para pô-la em prática em nossa vida todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em 2020 nós fomos assolados, começamos a ser assolados por uma praga. E eu não quero dizer praga no sentido de ter Deus amaldiçoado e mandado um coronavírus. Eu quero dizer praga no sentido de uma grande mazela que nos acometeu, e por 2 ou 3 anos isso perdurou, matando talvez familiares de alguém presente aqui, deixando algumas pessoas bastante aflitas e angustiadas, gente internada, outros adoecidos com sequelas talvez que duram até hoje. A pandemia Covid-19 trouxe muita aflição, angústia, tristeza e também produziu certa aparência de reflexão. Talvez vocês tenham ouvido falar daquele período que, a partir dali, as pessoas seriam diferentes. A gente ia ser melhor do que era, porque na pandemia a gente viu que não é muita coisa. Existem coisas que acontecem na nossa vida que mostram, que vêm para nos fazer constatar que não somos quase nada. E uma dessas coisas foi, inclusive, a pandemia. Então talvez vocês tenham ouvido rumores disso, as pessoas refletindo e pensando: seremos melhores, melhoraremos, mudaremos. Mas parece que o velho adágio que diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor, também não é tão verdadeiro assim. Porque nem mesmo o sofrimento, nem mesmo grandes mazelas, como a Covid-19, e como as grandes guerras que já passamos, como as dores, as perdas, o luto, são capazes de fazer com que a gente, lá no nosso coração, mude por muito tempo. Passou a pandemia e cá estamos, comprando, vendendo, comendo, vivendo, casando, pecando, fazendo o que tem que fazer. E parece que não nos livramos mais. A gente esquece fácil das dores que a gente passa. Imagina se Deus contasse com o sofrimento para nos converter o coração. O sofrimento não é fenômeno capaz de quebrantar o nosso coração, senão o próprio Espírito Santo, que é aquele que nos convence do pecado, da justiça
e do juízo. Esse texto nos mostra como nós temos o coração endurecido e, portanto, somos incapazes de nos arrepender profundamente até o ponto de nos apresentarmos diante de Deus como justos e que precisamos de expiação pelos nossos pecados. Nós falamos sobre expiação hoje pela manhã. Continuaremos a falar, se Deus quiser, na quarta-feira. Esse texto nos ajuda a entender quão grande é a necessidade de um mediador que apresente-nos justos, justificados, declarados justos diante de Deus. É o tema do sermão nessa noite. Você, perdão, precisa de um mediador. Em primeiro lugar, por que você precisa de um mediador? Veremos isso aqui dos versículos 41 a 43. Porque você peca continuamente. Você precisa de um mediador porque você peca continuamente. Depois de doença, depois de Covid, depois de um acidente grave, depois da morte do pai, da mãe, do marido, da esposa, você peca. Você continua pecando. E você até sente, não, eu vou mudar, vou melhorar. Até muda um pouquinho, mas o pecado está ali, logo no próximo passo, às vezes. Você peca continuamente, por isso você precisa de um mediador. O texto diz assim, mas no dia seguinte, alguma coisa aconteceu anteriormente, uma rebelião encabeçada por Corá, Datã e Abirão. 3 sujeitos que insurgiram contra a autoridade, se voltaram contra a autoridade de Moisés e Arão, uma autoridade instituída por Deus. E houve, por causa disso, como juízo de Deus, grande mazela ali. Acompanhe comigo a leitura aqui nos versículos 31. Vamos ler do 31 ao 35 desse mesmo capítulo. E a gente vai ver o que aconteceu no dia anterior. Porque no versículo 41 aqui a gente está no dia seguinte. Então vamos ver o ontem aqui, por assim dizer, no versículo 31. Leremos o 31 ao 35. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam, não suceda que a terra nos traga a nós também. Procedente do Senhor, saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Eles chegaram para Moisés e falaram o seguinte, não são vocês só escolhidos para serem sacerdotes, não. A gente tem o nosso próprio sacerdócio aqui e vamos fazer agora aqui uma apresentação para saber quem é que Deus vai receber e aceitar. Deus mostrou. Aqueles que levaram os seus incensários, que não era a pessoa que deveria levar, o ofertante. Deus escolhe o ofertante e a oferta. É Deus quem elege, é Deus quem faz. Eles levaram, o fogo do incenso consumiu aqueles 250 homens e mais um monte de gente revoltosa foi engolida pelo abismo. Prodígio de Deus, coisa sobrenatural, o que aconteceu. Mas aí vem o versículo 41. No dia seguinte, imagine ontem aconteceu isso. Mas no dia seguinte, o povo estava de novo com rebeldia. É rápido, igual uma história no Instagram. Uf. No dia seguinte, 24 horas depois, estava o povo novamente murmurando, se queixando contra a autoridade instituída por Deus em Moisés e Arão, por causa da rebelião que o castigo veio. E como é que o povo responde no versículo 41? Com mais rebelião, eles murmuraram, e eles acusaram Moisés e Arão de coisa grave. Olha só o que é que o texto diz no versículo 41. A congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo, vós matastes o povo do Senhor. A terra se abriu, meus irmãos. O fogo foi magia de Moisés e Arão. Um coração rebelde. E aquele povo disse assim, foram vocês os causadores. É isso aqui que o verbo quer dizer. A palavra mataram. Vocês foram os causadores da morte daquele povo todo. Depois de grande castigo, rebelião, 24 horas, bem rápido. Nós pecamos continuamente. Nós já aprendemos pelo menos duas coisas de partida aqui, meus irmãos. A acusação do povo reflete uma atitude comum nossa. Nós temos dificuldade de olhar para nós mesmos e procuramos sempre o culpado do lado de fora da gente. Veja, o povo pecou. Deus puniu o povo. Qual era a lógica? O que é que se esperaria? Por mínima sensatez, vamos mudar.
Vamos mudar. Olha só o que aconteceu. Vamos largar essa vida. Mas o que o povo vai fazer? Não, a culpa é deles. O que acontece quando você passa e você tomba no murinho ali entre a sala e a cozinha ou na mesa, um copo de vidro cai, o que você diz? Ó, que desatento que eu sou. Não, quem botou esse copo aqui? Porque o culpado não sou eu. O culpado é quem botou. Eu derrubei, mas o culpado é quem botou. Porque a culpa não é minha. A gente pensa sempre que a culpa é de quem está do lado de fora. A culpa é do cônjuge, do pai, da mãe, do pet, do patrão, do filho. Mas nunca é nossa. A culpa sempre está do lado de fora da gente. E a segunda coisa que nós aprendemos aqui, outra dura lição, é justamente a ideia de que sinais não causam arrependimento. Se sinais causassem arrependimento, as igrejas que são cheias de ditos sinais estavam cheias de gente piedosa, arrependida. Mas sinais não causam arrependimento nenhum. O que é que o Senhor diz? Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Milagre não é para arrependimento. Sinal não é para arrependimento. O que causa arrependimento? Não, isso confirma alguma coisa. Os milagres no tempo de Cristo eram para confirmar que ele era o Messias. Ele é o Messias. Mas não é para salvar. Então aquele que já era eleito e cria, olha só, a profecia está se cumprindo. O que os profetas escreveram está se cumprindo. Mas não, conversão a partir de mar se abrindo não é conversão. Isso não acontece. Porque aquele povo no deserto viu tanta coisa. Viu mar se abrindo, coluna de fogo à noite, nuvem de dia, água doce, boa, saindo da rocha, água amarga se tornando água doce. Tanta coisa aconteceu e não houve arrependimento. Isso aqui aconteceu num dia, no outro não houve arrependimento. O que causa arrependimento é quebrantamento de coração, palavra, vida, cumprimento dos meios de graça, o exercício da disciplina, do rigor e da vida cristã. É isso que transforma o coração. Não são sinais. Sinais não levam ninguém para o céu. Deus mesmo não está muito preocupado com tanta cura e tanta saúde, porque Ele diz, arranca o teu olho. É melhor você ir caolho para o céu do que enxergando tudo para o inferno. É melhor você ir com um braço só para o céu do que com os dois para o inferno. A salvação não é necessariamente, não é mesmo, resultado de sinais. No versículo 42, ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Como é que Deus respondeu àquele pecado? Aqui está a resposta. Veja, a dinâmica do texto é muito fluida, rápida. O povo murmura no versículo 41, a resposta de Deus já vem no versículo 42. A glória de Deus apareceu. A glória de Deus aparece e eles, quando viram para Moisés e Arão, quando viram para dentro da congregação, a nuvem cobriu e a glória do Senhor apareceu. Deus responde imediatamente ao pecado cometido. Nós não percebemos, mas Deus vê o nosso pecado e responde a este pecado com santa ira. E ai de nós se não fosse Jesus. Ai de nós se não fosse o Senhor para interceder por nós. O povo murmura, acusa Moisés, caluniam a Moisés e Arão, e a presença do Senhor se manifesta. A glória do Senhor, aqui é o que o texto diz. A glória do Senhor apareceu. Glória aqui é peso. O peso do Senhor apareceu. Deus está, portanto, presente e pronto para agir. Essa nuvem que aparece aqui, ela não veio agora para guiar o povo pelo deserto. A nuvem que sempre apareceu, e nós vimos isso no livro do Êxodo, a coluna de fogo à noite, a nuvem de dia guiando o povo pelo deserto, aqui a nuvem não veio para guiar não, a nuvem veio para punir, para juízo, peso do Senhor. O que foi visto foi assustador. É esta a ideia. A glória do Senhor apareceu. E a resposta deles, Moisés e Arão também reagem rapidamente. No versículo 43. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. E a gente vai ver depois o que acontece. O povo peca, Deus manifesta o seu poder para julgar
um peso, alguma coisa assustadora apareceu, Deus não veio para guiar o povo ali. Isso mostra como nós continuamente nós pecamos. Nós muitas vezes, meus irmãos, no dia seguinte a um pedido de perdão, nós pecamos, ofendemos novamente. No dia seguinte ao culto, nós pecamos novamente. No dia seguinte à ceia do Senhor, nós pecamos. No mesmo dia da ceia do Senhor, saímos e pecamos. Oramos e continuamos a pecar. Sempre fazemos isso. Isso só mostra que nós precisamos mesmo de um mediador. Eu não tenho como, por mim mesmo, apresentar-me justo diante de Deus. Será que eu, pecando assim tão repetidamente, será que você teria, ao olhar para si mesmo, capacidade de se apresentar diante de Deus e ser você mesmo aquele que é o expiador, o perdoador dos seus pecados? Teria você essa capacidade? Não! Eu peco constante. E até quando penso que não pequei, eu pequei. Eu não tenho. Eu preciso de alguém que me declare justo e me apresente ao Deus, porque Deus é este peso, esta pessoa que está irada com o pecado que é cometido. Quantas vezes nós não murmuramos, de murmuração que estamos falando aqui? Você não murmurou esta semana? Que calor é insuportável. Deus e manda calor. E quando joga, que essa chuva aqui não para, se queixa. Eu preciso de mais roupas. Ah, que chato que isso aconteceu, mais um ano não conquistei aquilo. A gente vive reclamando. A gente se queixa do que a providência faz com a nossa vida. E quando a gente murmura e se queixa, eu estou dizendo para Deus o seguinte: eu, Senhor, no seu lugar, faria melhor. Porque o Senhor não está fazendo direito à minha vida, não. A murmuração é isso. É uma rejeição da vontade de Deus na minha vida. Tudo bem, são coisas simples, a gente se queixa. Mas eu estou falando assim de murmurações pesadas. Coisas que nós dizemos lá no nosso coração, muitas vezes proferimos, que declaram que nós não estamos satisfeitos com a vontade de Deus, com o que Deus deu para a gente. Com o pai e a mãe que Deus deu para a gente, com o irmão que Deus deu para a gente, a casa, o carro, a roupa, a igreja, o pastor, o seminarista, que Deus deu para a gente. A gente murmura. E eu estou querendo dizer para Deus: Deus, no seu lugar, eu me dava uma conjuntura, uma circunstância muito mais favorável. Deixa eu ser Deus no seu lugar, porque eu faço o melhor. Isto é a murmuração. E é isso que nós continuamente fazemos. Por isso que, em primeiro lugar, nós precisamos de um mediador. Em segundo lugar, meu irmão, por que é que você precisa de um mediador? Porque você necessita de perdão pelos seus pecados. Você peca continuamente. E essa continuidade, essa recorrência no pecado, faz com que você careça, necessite urgentemente do perdão. Você precisa de um mediador porque você necessita de perdão pelos seus pecados. Dos versículos 44 a 46, aqui veremos isso aqui. Então falou o Senhor a Moisés. Olha a resposta de Deus. Deus odeia o pecado. Deus disse assim: eu vou matar todo mundo. Olha isso que está escrito aqui. Levante aqui dessa congregação. Sai daqui, Moisés e Arão, do meio, que o resto eu vou matar. Deus falou: eu consumirei num momento. Faltamos lá. Vou matar. Deus disse: vou matar a todos. Levantai-vos no meio dessa congregação e eu consumirei. Saiam, pois eu matarei a todos imediatamente, num instante. Deus reage assim ao meu pecado, é o seu. Porque a gente pega e não acontece nada, né? Mas Deus odeia o que a gente está fazendo. E se não fosse Cristo, intercessor direto, ele diria para nós: sai daí, eu vou matar todo mundo. Deus não suporta pecado, não, meus irmãos. A gente que se acostuma com o pecado. A gente banaliza a vida pecaminosa. Uma piada suja ali, uma visualizada no que não devo ali, uma queixa acolá, um ressentimento aqui. A gente se acostuma com essas coisas. Deus odeia. Deus odeia isso. E aqui está a prova. Deus odeia esse comportamento. Moisés e Arão respondem com reverência e submissão. Então se prostraram sobre o seu rosto com intenção intercessora. Moisés e Arão aqui se colocam como intercessores. Eles se colocam na posição de que intercede por um povo que não fazia ideia do que tinha cometido. O povo estava lá, acusou Moisés e Arão de assassino.
Vocês mataram eles. Aí Moisés e Arão vai lá, entende o que está acontecendo. Deus diz, vou matar. E Moisés e Arão respeitam e começam a pedir, não mata não. Não faz isso não. O povo não fazia ideia da necessidade de ser perdoado. Enquanto Moisés e Arão estavam começando uma batalha intercessora pelo perdão do povo, esse mesmo povo estava lendo a necessidade de perdão. Assim como você, como vocês, como nós, que um dia estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e alguém que estava atento ao que estava acontecendo, a ira e a matança santa do Senhor, intercedeu por nós e nos salvou. Cristo. Eu estava alheio à minha vida pecaminosa, estava morto em delito e pecado. Nós, e também por ignorância. No Antigo Testamento, mas lá atrás, Levítico, havia um pecado que deveria ser expiado por ignorância. Então assim, na dúvida, peça perdão. Né? Esta é a ideia. Não basta o dia sem pedir perdão, não, porque na dúvida você pecou. Você sempre peca. A gente peca continuamente. Então, havia esse pecado por ignorância. Então, Cristo é aquele que intercede por nós. Nós estávamos declarando guerra contra Deus. Odiávamos a presença de Deus. Não queríamos a presença dele. Fugíamos da presença dele. Estávamos alheios à necessidade de ser perdoados. Mas Cristo olha assim, como nós pais olhamos para a criança. E diz, pai, me deixa. Mãe. A gente estava com umas expressões estranhas no dia desse aí. Pai. Não, sai daqui. Se eu deixar, morre. A gente é assim com Deus. Se ele deixar, a gente morre. E a gente, Deus, doente. Deixa eu viver a minha vida aqui. Deixa eu fazer isso que eu estou com vontade de fazer. Se deixar, a gente morre, meu irmão. Ainda bem que ele não deixa. Ainda bem que ele não leva a gente a sério nessas nossas falas. Do nosso coração. Se ele levasse tudo a sério o que a gente fazia, morto. Eu estou alheio e Cristo é que intercede. Então, no versículo aqui, 45 diz, levanta minha congregação, e no 46, disse Moisés a Arão, toma o teu incensário, põe fogo no altar nele, deita incenso sobre ele, vai depressa na oração e faz expiação por eles. Moisés sendo acusado, olha só o trabalho do intercessor, sendo caluniado, chamado de assassino, ele vai lá, corre, Deus vai matar todo mundo, se fosse a gente, mata mesmo, né? Está falando mal de mim, tem que morrer. Deus está vendo? Deus pune, Deus pega. Aí vai o intercessor, não, vai lá, não. Vai, porque já começou a praga. Faz expiação por eles, porque Deus está indignado. Moisés dá um passo a passo aqui, ritualístico para Arão. Pede seu incensário, e o incensário tinha que ser o incensário de Arão, não tinha que ser outro incensário. A gente viu o que aconteceu com Nadab e Abiú, quando eles levaram fogo estranho lá para o altar. Põe a fogo no altar, não é para ser fogo de outro lugar, é para fazer como Deus mandou. O passo a passo é este. Põe a incenso sobre as brasas, o incenso representava a pureza, a santidade, fazia com que aquele aroma representasse simbolicamente que havia cheiro suave subindo para Deus. Corra até o povo, e Arão teria que ir lá em loco, onde a praga estava acontecendo. E faz expiação lá, local, por meio dele. Se Arão fizesse alguma coisa do jeito dele, estava tudo errado. A gente chega e pede perdão, né? Senhor, perdoa. É simples. Olha aqui para perdoar o processo que era, meus irmãos. E Cristo tornou simples. Você tem no seu quarto e pede perdão. E a gente não faz isso. A gente não se arrepende. A gente é duro de coração. A coisa é simples. Ele diz, já começou a praga. Deus está indignado. É uma ira justa e santa. Essa ira precisa ser apaziguada. É isso que nós lemos aqui no versículo 46. Porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. É interessante, grande indignação saiu de diante do Senhor. É como se a indignação fosse personificada aqui, estava diante de Deus, e Deus disse, vai lá. E a indignação foi, como uma pessoa que Deus ordenou. É isso que a gente vê aqui, por exemplo, em Êxodo 12, 13. O sangue vos será
por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Ou 1 Coríntios 10:10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Deus é quem decretou a praga, Deus é quem dá a vida e tira. E repito, meus irmãos, vejam a complexidade para que a culpa seja expiada. Olha o passo a passo, e eu vou repetir. Disse Moisés, note, voltemos um pouco aqui. O povo peca, murmura novamente, no dia seguinte a tudo que aconteceu, Moisés e Arão viram o peso do Senhor estar lá, a coisa fica feia. Eles se correm para dentro da congregação, que é a porta do tabernáculo, onde Deus se manifestava e falava com o sacerdote. Deus fala para eles, levantem e saiam daí, porque eu vou matar todo mundo e vou matar bem rápido. Moisés abaixa reverentemente, e aí vai para Arão. Como se abaixasse e disse, Arão, faça o seguinte, faça isso. E aquele outro. E ele diz, olha, toma o teu incensário, põe fogo nele, deita incenso sobre ele, vai de pregação, faz expiação por eles. Olha o passo a passo para perdoar o nosso pecado. Veja, meu irmão, veja que Deus quer o culto do jeito certo, o pedido de perdão do jeito certo, o sacrifício do jeito certo, a oferta do jeito certo. Não é de qualquer jeito que se apresenta diante de Deus. Foi de Arão e Moisés. Não se pode fazer qualquer coisa do seu jeito. Eles não poderiam simplesmente interceder ou fazer qualquer coisa, não. Ele deu um passo a passo ritualístico para Arão. E Arão cumpriu. Assim como Cristo cumpriu um passo a passo para que fôssemos perdoados. É por isso que nós temos que cultuar do jeito verdadeiro. Orar do jeito verdadeiro. É preciso saber orar. É preciso saber se portar diante de Deus. Não é de qualquer maneira. É isso que nós vemos aqui. E os nossos pecados precisam ser perdoados. Por mais que a gente, mais uma vez eu digo, trate o nosso pecado de modo tão banal, é complexo ser perdoado por Deus, é difícil ser perdoado por Deus. Cristo é que tornou esse caminho fácil, possível para aquele que crê nele. Então, se você precisa de um mediador, primeiro, porque você peca continuamente, e segundo, porque você necessita de perdão por esses pecados que você continuamente comete, em terceiro lugar, você precisa de um mediador para que você viva. Você precisa de um mediador, porque você continuamente peca. Você precisa de perdão por seus pecados. E para que você viva. Versículos 47 a 50. A ira foi apaziguada, a expiação foi feita. Arão fez exatamente o registro aqui. Versículo 47. Tomou Arão como Moisés lhe falara. Como Moisés lhe falara. Correu ao meio da congregação, a praga já havia começado, deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Ele fez expiação pelo povo. Nós vamos ver amanhã o que é expiar. Vimos que não é expiar, a gente fica olhando junto com ele. É expiar por X, de apaziguar, de tornar favorável, propício. Arão fez a expiação. E é interessante que no versículo 48 o texto diz, pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Não foi isso que Moisés disse para Arão fazer? Ir lá no meio? Só que é o seguinte, meus irmãos, um sacerdote não poderia chegar perto de cadáver. Era a lei sacerdotal. Levítico 21:11. Não se chegará a cadáver algum, nem se contaminará por causa de seu pai ou de sua mãe. Era lei para o sacerdote. Ele não podia chegar perto de um morto. Arão assumiu um risco por causa daqueles pecadores. Um risco de pureza, de tornar-se impuro. Eles não se arrependiam e Arão poderia se contaminar ritualmente, expondo-se à impureza para mediar o perdão dos pecados do povo, para que o povo vivesse. E a praga cessou. Mas mesmo que a praga tenha cessado, 14.700 pessoas morreram rapidamente. Ainda agindo Arão e Moisés, você percebeu no texto que a coisa é muito rápida? Deus aparece, Arão e Moisés respondem imediatamente, ainda assim, eles sofreram esse grande prejuízo, e 14.700 pessoas, fora os que morreram por causa de Corá
Eles morreram. E no versículo 50, voltou Arão, Moisés, à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Arão sai, faz tudo o que tinha que fazer e volta à tenda da congregação. É isso que nós vemos aqui. Ele pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, a praga cessou. Aí Arão, no versículo 50, no versículo 47, Arão sai, e no versículo 50, Arão retorna à porta da congregação, o local onde Deus manifestava a sua glória. Era ali que a transcendência estava e se manifestava. O autor aos Hebreus escreve no capítulo 1, versículo 3, o seguinte, meus irmãos: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Arão aqui é o tipo de Cristo. Arão sai, faz tudo o que tem que fazer e se arrisca, expondo-se à impureza, e se expondo à própria morte para purificar, para perdoar o pecado de um povo que é ingrato e está alheio aos seus pecados. Arão foi perfeito no cumprimento da sua tarefa aqui. O texto do versículo 47 diz que Arão fez como Moisés falou, mas mesmo Arão agindo perfeitamente, morreram 14.700 pessoas. A perfeição de Arão ainda assim é falha. Mesmo que Arão tenha agido como ele deveria agir. No entanto, meus irmãos, Cristo, que é aquele que perfeitamente expiou o nosso pecado, que é aquilo que propiciou perfeitamente a nossa vida diante de Deus, expiou pecados de todos quantos o Pai quis. Nenhum que foi alcançado pelo seu sacrifício morreu. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Ele, com seu sacrifício, expiou os pecados dos mortos e dos vivos, e dos que ainda haveriam de nascer. Nós, hoje. Arão esteve ali entre vivos e mortos. Quem não morreu até ali, cessando a praga, não morreu mais. Mas Arão não conseguiu ressuscitar quem estava morto. Mas Cristo é aquele que, expiando o pecado de todos, ressuscita e dá vida a todos os mortos. E não permita que nenhum daqueles que foram afetados pelo pecado morra eternamente. Cristo é o expiador perfeito. Cristo não se coloca entre vivos e mortos, entre vivos e vivos, porque toda gente de Cristo vive. Arão agiu perfeitamente, mas Cristo é aquele que é propiciador perfeito. O que temos aqui, meus irmãos, nesses versículos de 41 a 50, é a própria história da redenção. Um povo rebelde, continuamente pecador, que necessita urgentemente do perdão pelos seus pecados. E temos do outro lado Cristo, aquele que intercede perfeitamente, o perfeito expiador, o perfeito intercessor, que intercede até hoje, inclusive, estando à direita de Deus, intercede por aqueles que o caluniam, intercede por nós que murmuramos, que pecamos continuamente. Aqui temos a história de um povo que peca e nem percebe, e de alguém que está muito atento à necessidade da salvação desse povo que peca, que está ali. Nós, Cristo. A história da redenção está aqui. É por isso que nós todos precisamos, você precisa mais do que nunca, de um mediador. Se você já é crente, salvo, viva a vida que esse mediador conquistou para você. Leve a sério a vida cristã. Leia as Escrituras. Faça o que é elementar. Ore. Viva uma vida piedosa e deseje ser imitador de Cristo. E se não tem ainda aliança com Cristo, saiba que você precisa de perdão pelos seus pecados. Senão será condenado no inferno. E Cristo quer te perdoar. É isso que nós temos aqui. Quanto a nós, que já sabemos e ouvimos, esse texto serve de lembrete da grande complexidade que é e foi para Cristo salvar a nossa vida, impedindo que qualquer um de nós fosse perdido, levando todos para a vida eterna, salvando todos e ressuscitando no fim. Por isso você precisa, meu irmão, de um mediador, porque você peca
continuamente você precisa do perdão pelos seus pecados. E você precisa de um mediador para que você viva. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvamos ao Senhor pela Tua palavra, louvamos ao Senhor pela obra de Cristo na nossa vida, que nos salva, nos leva definitivamente para a vida eterna e garante que não nos percamos. Nós pedimos perdão pelas nossas falhas e o quanto que nós, muitas vezes, sendo filhos Teus, tomamos uma atitude de dispersão, de distração e ficamos alheios ao nosso dever como filhos de Deus, não fazendo jus no modo como vivemos aquilo que o Senhor tanto fez, entregando Teu Filho unigênito para nos salvar, e a obra tão sofrida, excruciante, do nosso Senhor Jesus Cristo, para garantir a nossa salvação, para garantir o interesse que nós devemos ter por aquilo que é santo, justo, reto e aprovado por Ti. Perdoa-nos e ajuda-nos, Deus, a vivermos esta vida como nós devemos vivê-la, a fazermos o que fomos salvos para fazer. Em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor. Amém.